E aí, cansados? Bem-vindos ao canal, espero que estejam todos bem. E vamos lá para a nossa primeira videoaula sobre a programação em C Sharp. Se você não sabe como instalar o Visual Studio, ou se você está tendo alguma dificuldade, ou se você não sabe quais módulos ou qual módulo instalar para utilizar nessas aulas de C Sharp, vai na primeira aula desse nosso módulo aqui, porque lá eu ensinei de onde baixar, como instalar e qual ou quais módulos você vai instalar. Se você está chegando nesse vídeo aqui por conta das aulas de lógica de programação, saiba que aqui eu vou ensinar desde o básico de C Sharp até a parte mais avançada, tá? Vou começar mostrando ali o como trabalhar com console, como construir formulários, conectar em banco de dados, como fazer tratativas e como manipular memória, até porque o foco do canal é desenvolvimento de hack e engenharia reversa. E se você vem acompanhando as videoaulas, você está vendo que eu não lancei as aulas de lógica de programação ainda. Eu tenho um motivo claro do porquê fazer isso. A maioria das pessoas que vem procurar na internet como aprender a programar, elas não querem de fato aprender a programar, elas querem um tutorial que elas possam copiar. Alguns inscritos vieram me procurar para eu ajudar a arrumar algum código em C++ ou em C Sharp, e eles não conseguiam fazer uma alteração, porque eles precisavam de um conceito mais complexo, ou muito pelo contrário, eles precisavam de um conceito simples, básico, e mesmo assim eles não conseguiam alterar uma coisinha básica, porque eles não têm o conhecimento mínimo que eles precisariam ter da linguagem, ok? Então é por isso que é muito importante depois você ver aulas de lógica de programação, teste de mesa, entender como que funciona uma tabela verdade, tá? Se você for num tutorial lá, onde de 2 horas, onde o cara fala, faça seu trainer aqui, aí você viu o código dele, você copiou e conseguiu executar. Parabéns, você tem um Sharingan, você consegue copiar, mas você não é um programador, você não consegue programar. Você só se enganou, você copiou literalmente um código inteiro e você alterou os endereços da memória para os valores que você precisava. Isso não é programação, você não consegue fazer algo diferente daquilo. Às vezes você conseguiu fazer aquilo ali que ele fez e você tenta fazer alguma coisa minimamente diferente e não consegue, você falha, porque você não sabe programar, você não aprendeu a linguagem. Okay? Então aqui eu vou ensinar a programação. E justamente por conta disso eu não comecei dando as aulas de lógica de programação, porque a maioria das pessoas não vai lá ficar 2 horas vendo várias videoaulas sobre lógica de programação, sobre tabela verdade, sobre teste de mesa. Então ela quer chegar e aprender. Então eu vou ensinar o básico da linguagem e aí depois nós vamos fazendo as aulas de lógica de programação, porque faz mais sentido. Você já tem uma noção da linguagem, tem uma familiaridade e vocês conseguem acompanhar até melhor as aulas de lógica, beleza? Então, para essa nossa aula aqui, nós vamos aprender o básico e ver dois tipos de variáveis, ok? Então, eu vou clicar aqui em criar um projeto. E aí aqui, se você instalou somente o módulo de C Sharp, você vai ver que tem Console Application, tá? E Windows Forms Application, se você utilizar a versão em inglês. Eu não vou começar trabalhando com Windows Forms porque não vai treinar tanto a lógica como o console treina, porque ele tem algumas dificuldades que o Windows Forms já não teria. Okay? Então vamos começar com o console, que a ideia é justamente irmos praticando a nossa lógica de programação. Cliquei aqui em Console Application, vou clicar aqui em Console Application desse lado aqui e dar um próximo. Nome do projeto eu vou colocar aqui como aula 1, ok? Aí vocês coloquem o nome que vocês quiserem. Uma dica é, criem uma pasta lá, aulas de C Sharp. Dentro dessa pasta, criem outras duas pastas. Uma com o nome aulas e a outra com o nome desafios ou tarefas. Porque conforme formos avançando nas aulas, eu vou deixar alguns desafios, tá? Alguns exercícios, na verdade. Porque se você só assistir as videoaulas, você não vai estar aprendendo. Você tem a sensação que está aprendendo, você vai assistindo as aulas sequencialmente e vai falando, pô, legal, estou aprendendo. Não está. Quando você for tentar fazer alguma coisa, você vai ver que não consegue executar aquilo lá, você não consegue fazer. Se você falar, eu vou assistir 5 aulas seguidas e a hora que você chegar lá nos desafios, né, nos exercícios, aí eu vou fazer. Você também não vai conseguir executar os exercícios porque você não prestou atenção. Outra coisa, inteligência artificial. Eu não sou, na idade da pedra, eu não sou contra a inteligência artificial. Elas são muito úteis, elas ajudam a gente. Mas se eu propus um desafio e você usa a inteligência artificial para fazer o desafio, você também não está aprendendo, você só está se enganando. Eu já sei programar, estou seguindo carreira. Se você está querendo aprender, faça o desafio, teste, use a inteligência artificial para tirar uma dúvida.
Você escreveu o código, você acha que ele está certo, chega na inteligência artificial e fala, olha, qual que é o erro desse código, né? Qual que é o erro da lógica às vezes, mas não proponha o desafio para ela, porque inicialmente são desafios simples e ela vai conseguir executar para você o desafio. E aí você não está aprendendo, você acha que aprendeu, mas não aprendeu, ok? Enfim, depois desse falatório, vamos lá então. Vou clicar aqui, aí vocês clicam aqui, tá? E escolhem onde vocês vão salvar as coisas de vocês, tá? Eu vou deixar nessa pasta aqui mesmo. E vou clicar aqui para colocar a solução dentro do mesmo projeto, no mesmo diretório. Nós não vamos precisar dela fora para outros trabalhos inicialmente. Clico em próximo. Com relação ao .NET, eu não vou me adentrar, mas é o seguinte, se você pretende ficar compartilhando com seus amigos, pô, mano, olha o que eu fiz, né? Ou ficar ali na comunidade, trocando códigos, porque é bacana essa troca de conhecimento com quem está aprendendo ou com quem já tem um pouco mais de experiência, utilize o 6.0, tá? Que é mais antigo. Ele recomenda utilizar o 8.0, que é para longo suporte, porque obviamente aqui o 6.0 a Microsoft já não dá mais suporte ao framework 6.0. Vocês não precisam se preocupar com isso aqui agora. Eu vou utilizar o 6.0 aqui, porque a gente não precisa se preocupar com isso. Mais pra frente eu explico um pouco melhor sobre isso daqui, ok? Se essa caixinha estiver selecionada aqui, ó, pode tirar essa seleção, tá? E vamos criar o nosso projeto, ok? E aí vamos esperar ele criar o nosso projeto aqui. Por padrão ele coloca aqui esse console write line, eu vou dar um Ctrl A e excluir tudo aqui, ok? Se ele tiver algumas janelas aqui abertas, tipo algumas abas assim, pode fechar inicialmente, tá? Pode fechar tudo para você ter mais espaço para poder trabalhar aqui dentro, ok? Então inicialmente, como eu falei, nós vamos trabalhar em console. Se você não sabe o que é console, é aquela telinha preta do Windows, ok? Essa telinha preta do Windows aqui, ok? Isso aqui que é o console. Então nós vamos trabalhar com essa tela aqui. Então inicialmente eu vou utilizar, obviamente, console. Esse objeto aqui significa que eu vou fazer alguma modificação no console. Então console.write. Tá? Eu vou abrir e fechar os parênteses e pôr ponto e vírgula aqui. Então eu estou dizendo que write, traduzindo em inglês, tá? Escrever. Então eu estou dizendo que eu vou escrever no console. E aí aqui dentro eu quero escrever, por exemplo, o famoso Hello World. Nós fizemos na última aula, né, o Hello World, mas vamos fazer aqui de novo. Notem que ele está dizendo que isso aqui está errado. Por quê? Aqui dentro nós vamos passar um parâmetro, que tem que ser em texto, tá? Em C Sharp, para colocarmos um texto, nós temos que colocar esse texto entre aspas, ok? Então tudo que você for escrever de texto, o texto ele deve estar entre aspas, tá? Entre aspas duplas, que não existe aspas duplas, tá? A aspa simples é chamada de apóstrofo, mas enfim. Feito isso, nós vamos exibir. Então nós vamos vir aqui e clicar em aula 1. E aí ele vai compilar para a gente o nosso projeto, tá? A primeira vez ele demora um pouco mais, vocês vão ver que das outras ele vai um pouco mais rápido. E o que é compilar então? Quando nós escrevemos aqui um código em C Sharp, ele não vai ser executado pelo Windows. Então o que o Visual Studio faz é pegar esse código em C Sharp que nós fizemos e entre várias aspas, ele compacta esse código em um executável para que o Windows possa interpretar e executar isso. Essa compactação de código, né, em C Sharp para um executável é o que nós chamamos de compilar, ok? Vamos fechar aqui. E agora, vamos fazer o seguinte, vamos escrever uma segunda linha, tá? Vamos colocar aqui, ó, console.write, abrir as aspas, segunda linha. E ponto e vírgula, tá? Nunca se esqueça de colocar o ponto e vírgula no final, porque senão ele vai dar uma mensagem de erro por conta disso, ok? Feito isso, a gente pode clicar aqui ou apertar o F5, ele também vai compilar pra gente. E aí reparem que a primeira linha ficou colada aqui na segunda linha. Isso porque eu estou escrevendo no console, então ele vai escrever, não interessa que eu saltei linha aqui, ele vai escrever de forma sequencial. Então o que eu queria? Eu queria escrever a primeira linha aqui, tá? Eu vou alterar esse Hello World para primeira linha e segunda linha. E aí eu queria que ele saltasse essa linha. Então eu vou vir aqui e utilizar um comando muito parecido com esse, que é o write line, tá? Ou seja, escreva na linha. Então ele vai escrever naquela linha somente. Quando ele terminar de escrever naquela linha a mensagem que eu passei, ele vai quebrar ela e saltar para a linha de baixo. Eu vou deixar a linha de baixo como write para mostrar uma coisa. Vou executar aqui. E agora sim, ó, notem que ele escreveu a primeira linha, certo?
depois que ele escreve a primeira linha, ele salta para escrever a segunda. E aí repara que está colado aqui, ok? Essa mensagem aqui com a segunda linha. Quando eu fechar aqui, olha, se eu vier aqui colocar write line também, ele vai dar um espaço, porque ele escreveu a primeira linha, quebrou para a segunda. Aí ele escreveu a segunda linha e quebrou, ele dá aquele espaço aqui da terceira linha. Como não tem nada, aí aparece a mensagem de fechamento. Okay? Em C Sharp, quando nós quisermos colocar algum comentário, basta que coloquemos barra barra, tá? Barra barra é um comentário. Da mesma forma que é lá no Assembly, se você acompanha. O que é um comentário? Uma parte do código que não deverá ser executada. Ou seja, essa parte aqui, quando nós formos compilar, o compilador vai entender que ela não deve ser executada. Se eu vier aqui, por exemplo, e comentar a segunda linha e compilar esse código, percebam que ele não mostrou a segunda linha, porque ela é um comentário. Então o compilador entende que ele não deve executar isso aqui como sendo um código em C Sharp. É apenas um comentário, como o próprio nome sugere, tá? Vamos fechar aqui então. E vamos olhar a nossa primeira variável, tá? E o que seria uma variável? Aqui nós estamos passando um texto de forma direta. Uma variável, como o próprio nome já diz, é um valor na memória que ele vai ser variável, ele vai ser alterado, tá? Nós estamos passando aqui um texto. Para passarmos um valor do tipo texto, nós vamos colocar aqui string, tá? Uma variável do tipo string. Então, em C Sharp, string é uma variável do tipo texto. Sempre que quisermos passar um texto para uma variável, vamos utilizar ela do tipo string. Então, vamos saltar um pouco aqui, olha, e fazer a declaração da variável. Aliás, vou colocar das variáveis. Por quê? Vamos declarar várias. E aí vamos comentando o nosso código para ele poder ficar mais limpo, tá? Primeira linha. E aqui vamos colocar a segunda linha, ok? Façam isso também, tá? Conforme vocês forem programando, não só aqui, quanto no seu curso técnico, quanto na faculdade, o seu código que você fizer em aula, comente, tá? Porque quando você for estudar, você tem comentários do que você fez. Na hora parece óbvio, você fala, pô, não preciso comentar, tá óbvio que eu estou fazendo. Mas depois, se você esquecer e for revisitar um código seu, vai ficar mais fácil para você se você tiver comentado. Então aqui nós vamos declarar a variável, vamos colocar o tipo dela, tá? String. O C Sharp é uma linguagem que a gente chama de fortemente tipada. O que é isso? É uma linguagem que quando vamos declarar a variável, se faz necessário que nós declaremos o tipo de variável. Outras linguagens de programação, Python, o JavaScript também, não é preciso você declarar o tipo da variável. Você só declara uma variável e depois ele interpreta como que funciona. Isso tem as suas vantagens e desvantagens. Então a nossa primeira variável string, vamos colocá-la aqui como nome. E aí nós vamos passar o nome. Então aqui eu declarei a variável string como nome. Na linha de baixo eu vou passar um valor, porque até então esse nome está vazio. Se eu vier aqui, olha, em vez de passar primeira linha, eu passar a variável nome, ele vai dar erro, porque essa variável está nula, ou seja, ela não tem nada, ela está vazia. Então eu vou falar aqui que nome é igual, e agora eu vou passar um valor para a minha variável. Como eu vou passar um valor em texto, como eu já disse, eu tenho que colocar ele entre aspas, tá? E agora aqui eu vou colocar canal Rakuten, ok? E fechar com ponto e vírgula. Então aqui eu declarei a variável, na linha de baixo, passando o valor a variável. Tá? E aqui nós estamos aplicando a variável. Quando eu executar esse código agora, reparem que a primeira linha vai ter o que eu passei para a minha variável do tipo string, tá? Do tipo nome ali, canal Rakuten. Se nós passarmos número, daria certo? Daria. Se eu declarar aqui, ó, string número, ponto vírgula, tá? Uma sugestão, não utilize acentos quando você for criar o nome das suas variáveis. Não recomendo. O C Sharp, se eu não me engano, ele ainda aceita acentos no nome das variáveis. Ele aceita. Uma grande parte das linguagens não. E mais futuramente, conforme vocês forem fazendo códigos mais robustos, os acentos vão começar a te atrapalhar.
quando vocês forem fazer conexão com outras coisas ou utilizar bibliotecas, frameworks. Então, nome de variável, não utilize acentos, tá? Não pode ter acento. E também não pode ter espaço, tá? Eu não posso declarar aqui, primeira, por exemplo, primeira linha. Não posso declarar uma variável por espaço. O que eu posso fazer é colocar um underline, primeira, underline, linha. Aí eu venho aqui, digo que a primeira linha que recebeu isso daqui e passo ela aqui dentro também, tá? Agora eu criei aqui a string número e eu vou passar um valor para ela. E agora já vou passar um macete para vocês. Eu não preciso declarar a variável e depois passar o valor para ela. Se eu quiser, eu posso. Mas eu já posso criar a variável aqui e passar o valor para ela aqui em cima, tá? Eu posso dizer que eu estou criando a variável string número e passando o valor do tipo 33593. Então eu já estou passando esse texto aqui, tá? Vou colocar o valor 5 inicialmente, tá? E aqui, olha, eu vou colocar a variável número. Quando eu executar, ele está mostrando aqui, ó, canal Rakit 5. Porém, embora nós estejamos vendo o número 5 e nós saibamos que o 5 ele é um número, a linguagem C# neste momento não está entendendo o 5 como um número, é como uma letra, tá? Nós estamos passando o texto 5, tá? Na próxima aula, nós vamos trabalhar com a variável do tipo inteira, vamos começar a trabalhar com variáveis do tipo, né, numéricas, e é isso que vai ficar mais claro, tá? Essa primeira aula foi mais para dar esse conceito para vocês. Começamos as variáveis, agora a partir da próxima aula já vou passar valores numéricos, ensinar a trabalhar com operadores e como converter um valor numérico para um valor do tipo string, ok? Muito conteúdo, bastante coisinha para falar aí. Se ficou confuso, deixa aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e principalmente de entrar no Discord, porque lá é onde eu tiro a dúvida do pessoal com maior frequência, ok? Eu espero ter ajudado, conto com vocês na próxima aula. Um abraço.